considerado um grande marginal, independente se ele estivesse fazendo samba, se ele estivesse fazendo alguma reunião. Mas no carnaval e no nosso movimento, nas nossas danças, nós conversamos muito que não conseguimos falar do futuro sem falar do passado, sobre todo esse momento que foi terrível, doloroso, mas para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ele aconteceu. Então, nós sempre vamos estar realmente, sim, lembrando, falando e trazendo para conscientizá-los de que para hoje essa grande festa que virou uma empresa, é um espetáculo bilionário, com grandes tecnologias, mas para tudo isso acontecer hoje, né, a gente vê tantos famosos, artistas, para tudo isso acontecer hoje, muitas coisas tiveram que serem reestruturadas, né? A gente vai voltar a mais de 100 anos, né? Nós vamos voltar ao tempo do Brasil colonial, que é da onde apareceu essa figura, né? Que hoje é o mestre que corteja, que apresenta e que protege o pavilhão. Eles eram aqueles escravos que fugiam, que foram os precursores dos grandes quilombos. Eles iam embora e formavam os seus quilombos. E depois vieram buscar a turma também. Então, o que acontecia? Quando eles eram capturados, eles não ficavam na plantação, porque você vai embora. Então você vai ficar na Casa Grande. Você vai ficar na Casa Grande e a gente vai dissolver a sua cultura, vai exterminar com a sua cultura. Então, o que eles faziam? Pegavam esse negro, esse preto, colocavam na porta dos salões, da entrada da casa, né, quando tinha as festas, para poder fazer com que os convidados entrassem para o salão. E colocava esse negro vestido com uma roupa de fidalgo, roupas da corte. Muitas vezes passava até aquele pó branco no rosto deles. Se vocês forem na internet pesquisar a figura de Debré, os trabalhos de Debré, que foi um pintor francês que veio para o Brasil, na época do Brasil colonial, vocês verão muito esses escravos. Né? Então, eles trabalhavam na Casa Grande, ele trabalhava para introduzir o pessoal às festas, com esse traje europeu, né? Mas descalço. Por que ele ficava descalço? Porque eles não colocavam sapato nem sandália neles, para mostrar que ele não era um igual. Que ele estava ali, tua roupa, com aquela pompa, mas ele não pertencia à sociedade. Então, nós fomos buscar, nesse momento de muita dor, essa figura. Então, essa figura, o nome mestre de sala, vem desse momento de muita dor. Mestre de sala, aquele que introduz a sala. E aí, com o advento da abolição, e quando ele conseguia a sua alforria, o que ele fazia, o preto? A primeira coisa que ele fazia era comprar um sapato. Andar de sapato. E o sapato não era igual ao meu preto aqui. Era um sapato branco. Porque o branco, para poder mostrar para todo mundo que ele era um alforriado, que ele era um liberto. Né? E isso, veja como é a tradição, isso passou séculos. Né? E hoje, se você vê um sambista, um passista, você vai ver que ele está com um sapato claro, com um sapato colorido. Né? A figura mitológica, mística, né? do Zé Pilintra, que é o malandro do Rio de Janeiro, ele sapato bicolor. Para quê? Para mostrar que ele era uma pessoa livre. Então a figura, o nome, mestre, sala, veio desse tempo de muita dor, de muita tristeza para nós, para os meus antepassados, para nós pretos. Existia um jeito muito interessante que essas associações tinham de manter as suas estruturas culturais advindas da África, do continente africano, no que eles chamam de novo mundo, né? Onde era o mundo colonizado. Então, o que o homem branco entendia era essa figura de rei e de rainha, com coroa, como eram os reis lá da Idade Média, da Renascença, né? E aí, o que eles fazem? A gente tem a coroação dos reis do Congo. Só são os reis do Congo. Então, aqui no Brasil, eles se vestem à maneira europeia e isso vai vir para os cordões carnavalescos
e para as primeiras escolas de samba em São Paulo. E se a gente olha a roupa da porta-bandeira e do mestre-sala, lembra o quê? Corte europeia. Porém, na parte, vamos dizer, invisível, a gente não está falando de reis e rainhas brancas. A gente está falando de reis e rainhas do Congo. E isso, na dança do casal, ela reflete. Da cintura para cima, é uma dança que parece europeia. É uma dança que vai lembrar o período barroco, vai lembrar a Belle Danse, mas da cintura para baixo, é uma dança preta, é uma dança africana. Então, tem esse lugar de negociação, tem esse lugar de dar nó em pingo d'água, para poder manter a sua estrutura, para poder manter a sua ancestralidade, né? Porque a ancestralidade tem a ver com aquilo que nós somos, de onde nós viemos, né? E uma maneira de resistir a todo aquele processo horroroso que aconteceu, né? E que essa dança até hoje, ela está aqui exatamente como maneira de resistência. Então nós também fomos buscar, nessa época, os trajes que hoje estão na roupagem do mestre-sala e da porta-bandeira e da porta-estandarte. Esse início da nossa história, ela tem esses elementos, né? Em cima a Europa, embaixo a África. Em cima os santos das igrejas católicas, embaixo os assentamentos dos orixás. A brincadeira, o jogo que tem do mestre-sala com a porta-bandeira é muito interessante. Por quê? Porque todos os movimentos que eles executam vêm de um momento da nossa história. Todos os movimentos, os giros da porta-bandeira, o jogo de pé do mestre-sala, todos esses movimentos, eles têm um significado. Ele é histórico para a dança do mestre-sala. Por isso que a gente fala que é uma dança tradicional. Os nossos pretos que iam com seus senhores festejarem as festas, tanto em Tietê, como em Rio Claro, como em Pirapora do Bom Jesus, enquanto o povo ia rezar na igreja, eles ficavam nos barracões, fazendo as suas festas e fazendo as suas festas. Tem um artigo numa revista de cultura do Getúlio, que fala assim, que o samba é muito interessante, que o samba é uma característica do Brasil, mas ele é mal criado, ele é selvagem, ele é deseducado. Mas, gente, não fiquemos assim, vamos educar. Década de 1940, década de 1950. Os professores da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e os bailarinos, os cenógrafos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro começam a frequentar as escolas de samba. Então, aquilo que era uma expressão artística de comunidades pretas começa a receber influências do Teatro Municipal e da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, década de 50. O que acontece na década de 60? Ditadura militar no Brasil. Onde que as pessoas estão menos ligadas? Nas escolas de samba. Então, vem um contingente humano, a classe média descobre o samba, um bicheiro começa a investir dinheiro nas escolas de samba do Rio de Janeiro, aumenta o contingente humano das escolas de samba. Década de 70. Não dá para a gente fazer desfile no mesmo tempo que fazia antes. O que a gente faz com a bateria? Acelera. Então, o surdo que era tum, 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 começa a virar um beat acelerado. Tum, 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 tum. Década de 80, o que acontece? Inauguração do sambódromo do Rio de Janeiro. Tira o povo preto e os brancos que estão lá da rua, porque atrapalha o trânsito, atrapalha a vida da cidade, atrapalha a economia e coloca um teatro ao céu aberto. Olha, agora o sambista vai ter a dignidade do artista, ele tem um teatro. Tá? Só que esse espaço também te tira da vida da cidade. Ele te deixa num lugar isolado, né? Então, na década de 80, aparece o sambódromo no Rio de Janeiro. Quem desfila com roupa pesada não consegue dar conta. Bota em cima do carro, vira destaque de carro alegórico. Então, quando a gente chega hoje, esse samba lá da década de 40, me parece que ele
brancos queriam. O Fernando Pamplona, nos anos 90, ele já falava que comissão de frente não era, acabou aquela ala que vinha na frente, aquele contingente que vinha na frente apresentando a escola e saltando o público. Hoje é uma ala coreografada, uma ala que dá show, ótimo, é um espetáculo, ninguém é contra isso, mas não vamos perder a raiz. A comissão de frente ela não pode deixar, tem que ficar bem evidenciado, ela apresentar a escola, ela saudar o público, chamar o público para participar do espetáculo. Ou nessa área porta-bandeira, tem que ficar evidenciado a proteção dele como um guerreiro, como um negro batedor, como um negro de rasteira. A porta-bandeira, quando ela girar, o pavilhão dela tem que desfraldar para todo mundo que estiver de longe ver que entidade é aquela lá, que símbolo está naquele pavilhão. Isso são elementos que a gente não vai perder, não pode perder. Lembra do capoeira? Lá no tempo da escravidão, o cara fala, olha, não mexe com ele, que é capoeira. Capoeira, então, vai com o bastão lá de fuzil para atirar e não chegar para dentro, porque era uma resistência. E nós trouxemos daí o jogo de pedra, entendeu? É da cintura para baixo, não é da cintura para cima. E era espontâneo. O pessoal brincava. Então, essas coisas é que a gente briga para que seja quebrada, para que não seja permanente, não seja uma regra dentro da escola de samba. Incrível. Eu não vejo como não ser fã dessa arte, né? Tão linda. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E é aquilo da grande conversão um tempo atrás. Rio que esquece a sua nascente, ele para de correr. De fato, não tem como estudarmos hoje sem lembrar do nosso passado. Tem uma aproximação também dos estudantes universitários na época da ditadura, mas entendiam a escola de samba de fato como um lugar inovado, um lugar de aprendizado, como escola, como um lugar de aprendizado. Não aprendizado técnico somente, mas aprendizado de vida, aprendizado da gente entender o que é bom para um coletivo, para a gente entender como a gente discorda do outro, sem bater no outro, enfim, coisas que a gente está desaprendendo. Me parece que hoje a gente está perdendo esse lugar de aquilomamento das escolas. E daí a importância das associações, da manutenção da dança dos casais e de iniciativas como essa em escola de dança. Porque está dando oportunidade para vocês e para quem está aqui assistindo a gente, de entender que não é só a dança, não é só a forma, não é aparecer para ser uma primeira bailarina estrela, que seria a porta-bandeira, ou o primeiro bailarino estrela, que seria nessa sala, mas que tem muito mais coisas em jogo, muito mais coisas importantes do que estar na pista, na avenida, na frente da câmera da televisão. Que a gente está falando de ancestralidade africana no Brasil, que a gente está falando de combate ao racismo, que a gente está falando de humanidade, que a gente está falando de coletividade, a gente está falando do território, do bairro onde a gente está morando, numa São Paulo que está virando gentrificada. Então, é importante a gente estar aqui hoje, a curadoria de vocês, os cursos que estão acontecendo, para que a gente entenda que não se trata só de uma técnica de dança, mas que tem muito mais coisas em jogo, e que são essas coisas que estão em jogo que fazem, de fato, o samba ter o brilho que ele tem, né? Porque da porteira para dentro, se fosse o candomblé ou o carnaval que a gente não vê na TV, é esse que nos move, é esse que nos faz estar todos aqui.